Boa noite, galera! E aí, vamos chegando! Bem-vindos a mais um LoriCast! Tô super feliz com esse quadro, né? Não sei se vocês perceberam, né? A minha euforia aqui. Aproveita e já vamos triscando o dedo no botão do aviãozinho aí e vamos chamar todo mundo. Se você é uma mulher que sente que tem alguma coisa desconectada em você, que muitas vezes você tem que tomar decisão demais, você tem que ser muitas vezes mais macho que muito homem, já chama aí suas amigas, sua mãe, sua tia, sua prima, sua vizinha, todo mundo. Se você também conhece um homem que é muito bruto, que é muito machão, que muitas vezes precisa de delicadeza, que tá faltando um equilíbrio nele aí, já chama ele também pra gente estar aqui aprendendo mais um pouco. Semana passada a gente falou sobre a energia masculina, focado na energia masculina com o Davidson, e para continuar esse assunto eu não podia deixar passar a energia feminina. E para isso eu convidei uma amiga minha muito especial, uma pessoa extraordinária, fantástica, que o trabalho dela é focado em despertar mulheres também, que é a Camila Couto. Enquanto a gente vai entrando aí, a gente vai mandando aqui pro pessoal, já vou fazer minha parte aqui, ó, já vou convidar todo mundo, tô desafiando vocês aí agora a chamarem pelo menos vamos aí, umas 10 pessoas, acho que dá, hein? Vamos lá. Vamos lá, chamar o pessoal para conversar junto com a gente e ouvir o que a Camila tem para poder falar pra gente, né? Pessoal que tá entrando aí, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um LoriCast. A proposta do LoriCast eu não contei para vocês, né? Mas eu ainda vou fazer, eu acho que semana que vem eu vou fazer um LoriCast do LoriCast, de como surgiu o LoriCast, mas foi uma ideia que eu tive no período que eu sofri um acidente aí, que eu fiquei sem veículo e tal, eu precisei trabalhar de ônibus, então eu ouvia muito podcast e eu tive a ideia de fazer o LoriCast e é um quadro semanal. Eu gravo aqui no Insta, mas depois eu coloco no canal do YouTube. Aproveitem e já me sigam lá no YouTube, porque a gente precisa ter pelo menos 1000 inscritos lá para poder fazer o LoriCast lá. Então, já acabando a live, ou então, assim que vocês lembrarem aqui, já vão lá no canal do YouTube, sigam lá, porque o LoriCast, ele não vai ficar gravado aqui. O de semana passada eu até deixei porque era o primeiro, mas a minha intenção não é deixar, tá bom? E aí, hoje, deixa eu parar essa música aqui, né, porque senão a gente fica distraindo. Hoje eu convidei a Camila, gente, para poder falar pra gente sobre energia feminina. É claro que a gente vai falar sobre o equilíbrio entre as energias masculina e feminina. A Camila vai falar pra gente, basicamente, sobre isso e como a gente equilibrar, como a gente recuperar e como a gente desenvolver essa energia feminina aí. Lembrando que nós somos seres completos. Então, todos nós temos as duas energias dentro da gente. Nós precisamos das duas energias dentro da gente. Tanto a masculina quanto a feminina. O problema é quando isso está em desequilíbrio. E aí, se você está notando que os seus relacionamentos interpessoais estão um pouquinho diferente do que você achava que ia ser, os seus resultados não estão sendo aqueles que você espera, então pode ser que você tenha um desequilíbrio. Então, por que é importante? Assim como na semana passada, as mulheres também terem assistido sobre energia masculina, hoje é muito importante que todos os homens também assistam sobre energia feminina. A gente vai descobrir bastante coisa aqui. A Camila ela é coach, ela também é analista de perfil, ela é master em PNL e ela trabalha desenvolvendo mulheres. E assim, ela também tem muito para contribuir com os homens. Deixa eu ver se a Camila já tá aqui na live para eu já convidar. Aqui, ó, achei a Cami aqui. Mandei aqui o convite para
enquanto isso, vamos chamando o pessoal, tá? Vamos lá. Oi. Olá! Olá! Deixa eu colocar meu fone aqui para não dar eco. Peraí. Tá. Tá me ouvindo bem? A luz aqui que fica bem em cima, mas acho que tá dando para ver, tá dando pra Ó, ouvir bem. tô te vendo super bem, tô te ouvindo super bem. Você tá me Ah, legal. ouvindo? Tô. Que ótimo. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, né? Senão fica aparecendo só minha testa aqui. E aí, como é que você tá, Camila? Conta pra gente como que você tá, como que foi o dia. Gente, não quer parar aqui, ó. Foi. Aí, meio tortinho, mas vai ficar assim. Lore, tá tudo bem, tá? Essa semana tá corrida, mas graças a Deus deu tudo certo pra estar aqui. É muito bom, né, estar aqui com você. A gente fez uma live há muito tempo atrás, né? Aham. E você sabe que a minha admiração por você é recíproca. Você sabe disso. Obrigada. Foi uma boa Recebo. amizade que a formação me deu, né? E a gente quando vê que se Exatamente. socorre. E Verdade. Gente, eu recorro a Camila, assim, das coisas mais diversas possíveis. Assim, ela sempre me salva, me resgata, assim, literalmente. mas tô aqui para isso. E aí é muito bom, né? Porque hoje eu trabalho com voltado, meu público maior é de mulheres e meu foco aqui no Insta é relacionamento. E dentro do relacionamento a gente tem muita questão mesmo das energias, do desequilíbrio das energias. E eu tenho uma história Uhum, particular minha, que a gente vai falar sobre isso, que é justamente o desequilíbrio total de energia. E aí, como eu fiz esse uhum. resgate do porquê, vou trazer um pouco que eu sei, né? E vou trazer a minha experiência com esse movimento de energia desequilibrada. Então, eu acredito Ai, que sim que possa ótimo, trazer muitos insights, porque de que fato foi algo ótimo. que eu vivi na pele, assim. Eu acredito sim que você tem muito para poder contribuir. Eu já quero começar te agradecendo muito pelo convite, pela aceitação desse convite, porque eu sei que você tem uma jornada assim bastante completa, né? Bastante preenchida. A Camila tem duas filhas lindas, a Antonella e a Lorena. Ela tem uma Loreninha na casa dela, que não é muito diferente de mim, assim. Então, eu queria já agradecer mesmo você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. E eu quero reforçar mais uma vez que eu não tive dúvidas nenhuma para poder convidar você para esse Loricast, porque você realmente é uma autoridade, eu te vejo como autoridade nesse assunto, e eu tenho certeza que as pessoas aqui não vão sair com dúvidas. Né? Então, já para a gente começar no assunto, você quer contar a sua experiência pessoal primeiro? Como é que você quer começar? Você pode começar, que aí eu vou desenvolvendo, eu vou, dentro das perguntas, eu vou encaixando a minha experiência, que eu acho que as pessoas vão Então tá, joia. conseguir ligar com a realidade delas, assim, mais fácil. Uhum. Um pouquinho antes de você entrar, acredito que você pegou esse iniciozinho, eu estava falando sobre a questão das energias dentro da gente, né? Nós somos seres completos e todos nós possuímos as duas energias, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Para sermos completos, a gente precisa saber ativar e desativar essas energias também. Quando eu falo desativar, não é desligar por completo, mas saber exatamente a hora de usar essas duas energias, né? As mulheres, elas precisam sim da energia masculina, os homens precisam sim da energia masculina, da energia feminina, porque senão a gente entra num desequilíbrio e não consegue entender e desenvolver situações da nossa vida, principalmente porque a vida é relacionamento, né? Sim. Então a gente precisa de relacionamento para tudo. Então, para começar, Camila, eu queria perguntar para você se você pode explicar para a gente se há uma diferença entre energia feminina e feminilidade ou não, é tudo a mesma coisa. Então, acho importante, Lore, primeiro introduzir um pouco do que é essa energia, né? Você introduziu aí muito bem, e é importante saber que não tem nada a ver com gênero. Porque às vezes a pessoa acha,
né? Que a energia feminina, o homem não pode ter energia feminina, senão é uma mulherzinha. A mulher não pode ter uma energia masculina, senão é macho. Então as pessoas criam um estereótipo que não tem absolutamente nada a ver com energia. A energia feminina e masculina, como você disse, está dentro de todo mundo. Ela faz parte de uma dualidade. Tudo no mundo é dual. Tem dia e noite, né? Tem sol e lua. Então, tudo isso tem os seus opostos. Então, tem a energia, a dualidade da energia masculina e da energia feminina. Quando nós falamos de feminilidade, a gente está falando mais da mulher em si. Então, a gente está falando daquela questão da mulher ser a mulher feminina, ser a mulher com as características femininas. O que é característica feminina? Tem que falar um pouquinho da nossa parte histórica, né? As mulheres, antigamente, eram detentoras de um poder absurdo. Algumas mulheres, as mulheres foram queimadas como bruxas, e na verdade elas não eram bruxas, eram mulheres que tinham um conhecimento de ervas, um conhecimento que os homens não tinham, um conhecimento de cura. E a mulher, ela tem essa questão de acolhimento. E aí, por uma questão histórica, tudo isso foi se perdendo e a gente foi esmagado por uma era mais ali patriarcal, era de guerra, era de dominação masculina, onde a força, a imposição, aquilo tudo dominou e abafou o poder feminino. Então, essa energia feminina, ela ficou abafada. E aí as mulheres, num grito desesperado, né? A gente está conseguindo agora voltar para o nosso lugar. Então, é muito louvável que a gente consiga, hoje, desempenhar papéis que homens desempenham, só que isso também causou um estrago grande em várias áreas da nossa vida, inclusive na área emocional, e a gente vai falar ao longo aí da nossa conversa. Mas assim, vamos lá, qual que é a diferença da feminilidade para a energia feminina? A feminilidade, quando eu olho para ela, eu olho mais mesmo a visão da mulher, de como é a mulher, de uma mulher feminina, com características femininas. Quais são as características femininas? Acolhimento, amor, paciência, cuidado, né? É toda aquela parte mais sentimental, né? Só que a energia feminina, que tem essas características da feminilidade, ela também está presente no homem. E aí, por uma questão histórica, como eu expliquei, o homem, ele aprendeu desde sempre que homem não chora, que homem não mostra sentimento, que homem tem que ser o que pega todo mundo, né? que chega, faz e acontece. E hoje a gente vê homens com problema com relação a isso, a gente vê mulheres com problema por causa delas próprias terem essa energia, elas terem se visto obrigadas a consumirem, a estarem numa energia masculina para se encaixarem num padrão. E como não é uma natureza da mulher, em algum momento fica muito pesado. Então, a diferença é basicamente isso. Quando eu falo de feminilidade, eu estou falando mais da mulher em si, com as características da energia feminina. A energia feminina, ela está presente também no homem. Então, seria isso, basicamente. Já puxando o gancho, né, que você falou aí da diferença da feminilidade para a energia feminina, muito bem colocado, porque a feminilidade ela é própria das mulheres, mas a energia feminina não. Ela está presente nas mulheres e nos homens. Eu queria saber, assim, qual são as características de uma energia feminina equilibrada naturalmente no ser humano enquanto homem e mulher, né? Na mulher em si e no homem em si. Na live do primeiro Loricast, a gente falou sobre energia masculina e a gente falou muito sobre a emasculação do homem, né? Então, como você colocou aí, a energia masculina presente no homem, ela é tão importante, a feminina presente no homem é tão importante quanto a masculina.
né? Então, como que a gente consegue reconhecer na mulher e no homem essas características de equilíbrio, né, dessa energia? Eu vou te falar agora, começando com a minha história, né? Uhum, Eu trabalhei por quase 2 décadas em empresas masculinas. Em empresas uhum, onde a 80, 90% do efetivo era formado por homens. Então, eu comecei com 18 anos. Foram 18 anos, eu tenho 36, são 18 anos dessa trajetória. Então, eu falo assim, de quase uhum, 20, né? São 18 anos nessa trajetória. E a primeira empresa que eu trabalhei, que eu lidei com muitos homens, foi Petrobras. E aí, eram 58 homens e pouquíssimas mulheres. Então, olha como que as coisas acontecem naturalmente. Eu acho importante contar essa história porque para mulher, muita mulher pode se identificar com isso, de onde, como surgiu. uhum, Eu, com 18 anos, eu precisava me impor. Por quê? Tem assédio, tem gracinha. Então, eu me vi, uhum, eu era uma menina com 18 anos. E eu me vi numa situação em que eu precisava me impor, mostrar para que eu estava, e nisso eu fiz o uso da minha energia masculina. E foi muito bom. O que é energia masculina? A energia masculina é a energia da ação, é a energia que faz acontecer, é a energia que movimenta, que traz a realização. Então, eu precisei trabalhar essa parte e foi um processo natural. Foi assim, instinto de sobrevivência. aham, Porque eu não podia ser, não podia estar com o meu feminino ali muito, muito alto, né? Porque aham, eu vi aquela necessidade. E aí, o que aconteceu ao longo desse período? Eu saí dali, fui para outras empresas também do petróleo, onde a maior parte de efetivo era masculino, e a minha energia masculina só foi aumentando, só foi ganhando força. E eu fui entrando em cargos, conseguindo cargos, fui para supervisão, coordenação, que eu tinha que lidar com homens, e homens grandes. Então eu não podia. Aí eu vou te falar um pouco da visão distorcida que a gente tem de energia feminina, né? Porque até então, o que eu uhum, achava? Se eu fosse mulherzinha, que a gente confunde energia feminina com mulherzinha, né? Se eu fosse aham, mulherzinha, eles não iam me respeitar. Então, eu tinha que ser tão macho ou mais macho que eles. E aí eu fiquei de muita ação, de muito resultado. Uma mulher que entregava resultado, que era desafiada, que adorava desafios. E para minha área profissional, que era aquilo dali, era muito bem-vindo, obrigada. Só que nos relacionamentos, eu era a mesma mulher que eu era na empresa. aham. Então, assim, aquela história de é homem banana que não faz nada, você tem que pegar e agir, fazer as coisas. E nesse caso, a gente acaba atraindo, né? Exatamente. A mulher que tem energia masculina muito alta, ela atrai homem com energia feminina, porque ela atrai o que ela precisa. Só que ela não Aham. consegue suportar isso muito tempo, porque existe um Porque não é excesso. natural, né? E existe um excesso em ambas as partes. Então, isso Aham. pesa para ela. E aí, no meu caso, o que aconteceu? Foram mais de 15 anos me desconectada da minha energia feminina. Eu, quando eu era criança, que tinha, né, mais a ligação mesmo com o feminino, com essa coisa, que não tinha essa cobrança, porque com a, a, com o fato das mulheres estarem assumindo grandes posições, de estar ganhando espaço no mercado, isso tudo vem junto é, muito masculino. Então, precisa-se fazer outras coisas nos bastidores para que essa mulher ela não fique com uma sobrecarga gigantesca em que ela se perca. Então, eu, quando era Uhum. criança, eu escrevia poesia, eu gostava de contemplar a natureza. E a energia feminina ela é muito ligada com a natureza, né? Com a terra, Uhum. com a mãe terra, que a gente chama, né? Então, assim, Uhum. eu fiquei totalmente desconectada. E aí foi que eu percebi que eu tinha ficado uma pessoa tão de ação, tão de resultado, foco em resultado, foco em resultado.
que eu já começava assim, eu não observava mais os meus, eu não tinha nem mais sentimento, eu nem parava para sentir. Então, assim, como que você pode perceber que você está desconectada? Se você for uma mulher que vive só para resultado, que vive de ação, 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 que não consegue parar e descansar o seu cérebro um pouco, que não consegue sentir, porque nós, né, a gente fala, todo mundo fala que as mulheres têm sexto sentido. Eu não Uhum. tinha, porque eu fazia muito. Então eu não parava para. A mulher ela é mais analítica, ela é mais sábia. Eu já não tinha mais essa sabedoria, porque eu estava querendo resultado, Uhum. fazendo. Então, como que você sabe se você, mulher, tá com energia muito masculina muito alta? É quando você percebe que você perdeu a sua sensibilidade, que você perdeu o seu acolhimento, que você perdeu essa parte que precisa dar atenção, que é o de parar e descansar. Você só quer agir, 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 agir. Então, Uhum. se você estiver atraindo homens com, com características de energia feminina, que são aqueles homens que não tomam atitude de nada, que estão sempre esperando por você, que, né, vivem aí, tem toda essa parte acolhedora, mas que vai decidir o que vai comer é você que decide, decidir para onde vai viajar é você que decide. Toda essa parte, Uhum. se você está atraindo esses homens, já levanta uma bandeirinha que tem coisa desconectada. Isso, inclusive, para relacionamentos homoafetivos. Porque Aham. se você é homossexual e você tem uma energia desequilibrada, você pode ser um homem que tem a energia feminina mais predominante e deseja um homem com uma energia masculina mais predominante e você não está conseguindo atrair, é porque há uma desconexão, há um desequilíbrio, na Aham. verdade. Então, Aham. esses seriam os sinais, assim. Eu achei muito legal você falar sobre essa questão do homem, né, dele perceber o quanto ele está deixando de decidir, deixando de agir, né, deixando de prover, de promover a sua família. Porque, assim, a gente percebe no homem a energia masculina, por exemplo, quando ele tem, a energia feminina, por exemplo, quando ele tem tato para falar, quando ele não é grosso o tempo todo, quando ele está numa reunião, por exemplo, e ele consegue perceber como é que ele vai falar com cada pessoa dessa reunião. Então, isso é mais ou menos isso que você falou. O sexto sentido que é tão próprio da mulher, quando o homem ele tem essa energia feminina equilibrada, ele consegue, né, usar essa energia exatamente nas horas que ele precisa. Né? Como você disse, a mulher é mais sábia, a mulher é mais sensível, ela é mais intuitiva. Então, quando o homem precisa dessa pequena porção ali que ele consegue usar sem deixar sobressair demais, ele tá com essa energia um pouco mais. Ele tá com essa energia equilibrada. Exatamente. Agora, tanto as mulheres, né, que resolvem tudo sozinhas e, tipo, levantam a bandeira de eu não preciso de homem para nada, e existem os homens também, tipo, minha mulher resolve tudo, eu não vou preocupar com isso. Então, são dois sinais de discrepância. Você contou um pouquinho da sua história aí? Oi, pode E falar. aí eu quero chamar a atenção que as mulheres precisam ter muito cuidado, porque o homem tem a tendência de se acomodar. É uma Aham, tendência masculina. Então, se ele arruma uma mulher aham. que já faz tudo, oba, que beleza, ela faz tudo. Ela dirige, eu volto para casa bêbado, ela cuida de mim, ela faz tudo. Então, a energia feminina não quer dizer que você vai ficar, né, se sobrecarregando com a energia feminina, entendeu? Tipo assim, o Uhum. cuidado, quando eu falo do cuidado da energia feminina, a gente também tem que ter atenção para os limites e para o respeito. Porque senão fica aquele Isso. cuidado em que eu que tenho que cuidar, então eu vou aceitar tudo, então eu vou. Você vai trocar uma sobrecarga. Você vai trocar uma sobrecarga Sim. masculina por uma sobrecarga feminina. Então tem que ter Aí é o muita que eu atenção costumo nisso. Aí é o que eu costumo falar, por exemplo, que é quando as pessoas confundem energia feminina com submissão. Exatamente. Assim como os homens confundem, é próprio do homem que não tem a energia feminina equilibrada, confundir a energia masculina com machismo
E é próprio da mulher que não tem a energia feminina equilibrada confundir isso com submissão. E quando eu falo submissão, não é nem estar sob a mesma missão. É submissão total, sabe? É aquela mulher que acaba virando mãe do cara. É isso aí que não né? pode acontecer. E o cara, por sua vez, quem é que não gosta de ser cuidado o tempo todo? Todo mundo gosta. E aí, quando você está desequilibrado também, você acaba despertando isso no outro. Primeiro, é igual você falou, muito bem colocado aí. Se você é uma mulher que está com a energia feminina baixa e a masculina muito alta, você vai atrair um cara que está com a energia masculina baixa e a feminina muito alta. E aí, depois você não precisa reclamar que tudo é você que resolve, porque vai ser tudo você que resolve. Exatamente. Você não vai ter tempo para você, né? Exatamente. E aí as mulheres que não têm essa noção acham que os homens têm medo de mulher que faz e acontece. Na verdade, não é que tem medo, é que eles não se sentem atraídos por mulheres que fazem e acontecem, porque eles também fazem e acontecem. Então, eles estão procurando uma mulher, sim, que faz e acontece, mas que também seja uma mulher com a sua feminilidade exposta. Exatamente. Porque quando a gente deixa a energia masculina subir demais, a gente acaba perdendo um pouco da feminilidade. Perde ou muito. Perde muito. É, eu não... te falo, Nossa. porque assim, eu ouvi uma coisa muito interessante que eu te falo que foi uma das coisas que assim, me fez querer estar casada, querer entender que dá para continuar casada. É que hoje em dia a realidade é que nós mulheres não precisamos de homem para nada. E homem também não precisa de mulher para nada, tipo de esposa, tá, ok. Agora, a gente pode escolher ter um homem do lado. E aí eu ouvi de uma pessoa assim: eu sei que você não precisa do seu marido para nada. Você ganha seu dinheiro, você tem sua independência, mas finge que precisa. E foi libertador esse finge que precisa. E foi um finge que precisa que eu entendi. Tipo assim, deixa ele se sentir importante. Deixa ele fazer o papel dele. Sossega esse facho. Para de querer fazer o papel dele. E é muito... Eu tô rindo. E é muito Eu tô rindo porque aconteceu muito parecido comigo. E assim, é uma luta porque o meu instinto é muito masculino. A minha energia masculina ela esteve em alta por 16 anos. Há 2 anos que eu venho equilibrando isso. Então, hoje é meu padrão, é o meu padrão que eu tô mudando. Então, hoje eu me pego ainda, sempre quando pá, eu tenho que pegar e fazer, eu acabo fazendo masculino. Eu falo, opa, deixa eu fingir que eu preciso, deixa eu fingir que é importante, deixa eu fingir no bom sentido. Isso salva um relacionamento, gente. É aquele finge que é o treine até se tornar, né? Eu ri porque com você aconteceu de uma forma muito amena, comigo não, foi uma porrada. Teve uma pessoa anos atrás, há mais ou menos uns 7 anos atrás, essa pessoa tá aqui na live, bom, entrou, eu não sei se tá aqui ainda. Foi numa situação de trabalho, essa pessoa estava conversando várias coisas, era uma viagem, a gente estava conversando, assim, uma escola, a gente estava conversando. E aí essa pessoa virou e falou assim: nossa, você é muito chata. Eu era a única mulher no carro. Você é muito chata. Tudo que a gente fala, você sabe falar. Eu falei de carro, você sabe falar de carro. Falei de moto, você sabe falar de moto. Falei de não sei o que, você sabe falar. Agora eu tô falando de futebol e você sabe falar de futebol. A gente se sente um inútil perto de você. E não sei o que, não sei o que. Aí naquela época, 7 anos atrás, eu também tinha minha energia masculina lá na Lua, principalmente pelo lugar onde eu trabalho e também pela minha criação. Eu sempre tive que me virar muito sozinha. Aí eu fiquei assim, possessa, você é machista, que não sei o que você quer, tá. E eu só fui entender isso agora. Aí eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa: olha, essa ficha que você me deu, eu não fiquei com ela na mão não, eu guardei no bolso, mas eu acabei de usar ela. Agora eu entendi. Então é aquela questão assim, você pode fazer? Você pode, mas deixa o cara fazer aquilo que é próprio dele, que assim ele vai deixar você fazer o que é próprio seu. Exatamente. Né? E fica leve e todo mundo ganha. Uhum. Porque assim, é pesado, porque a energia masculina na mulher, por mais que a gente fique 20 anos com essa energia,
ela não é uma energia autêntica da mulher, da natureza Aham, da mulher. A natureza da mulher é aham, acolhedora, gente, porque nós mulheres parimos, nós temos aham, útero. Então, assim, nós geramos vida. Então, essa energia feminina é muito forte na gente, no criar, no nutrir, no parir. Então, isso é natural da mulher. Em uhum, contrapartida, é natural do homem essa questão de ação, toda essa parte de masculino. E o que que acontece? Quando o homem não. Quando ele, você falou bem, eu quero só complementar com relação a quando o homem consegue equilibrar a energia feminina. Ele não acha que a mulher dele é chata, porque ele entende o que ela está querendo dizer, para que ela está querendo chamar atenção, qual é o momento dela. Outra coisa, né? O sagrado feminino trabalha muito essa parte nós mulheres somos cíclicas. Então, assim, eu tô de TPM, eu tô chata. Não tô chata, não. É hormônio correndo em mim, é meu corpo. Eu tô aham, chata porque você acha que eu tô chata, mas faz parte de mim como mulher. Então, dane-se que você acha que tô chata. Eu preciso respeitar a minha ciclicidade. Então, nós uhum, mulheres também, a gente nasceu e a gente foi criada numa sociedade que a gente não a gente tem nojo do próprio sangue, que o sangue ele é uma simbologia de vida e morte, de nascimento, uhum. uma simbologia da feminilidade. A gente tem nojo do próprio sangue, né? A gente toma remédio para não menstruar. Então, assim, nós mesmas não conhecemos o nosso poder quanto mulheres. E essa Uhum, ciclicidade. E aí, por exemplo, eu tenho duas meninas. E por que que eu tô falando de criação? A gente nasce, cresce para ser independente, para não precisar de homem para uhum. nada, né? Só que a gente pode entender que a gente pode ser bem-sucedida e tá com homem, entendeu? Que não tem, tá chata no TPM sim, mas a gente compreende. Então, pois é, o que eu gosto de dizer, Camila, é assim, como a gente começou a falar assim no início, que todos nós precisamos das duas energias, né? Todos nós temos as duas energias e precisamos dela. Isso quer dizer que a gente não é independente. Só que a gente tem uma Sim, interdependência. Por quê? Porque a gente precisa, assim, como o homem precisa da energia feminina equilibrada para poder tratar bem nos relacionamentos, e não só no relacionamento conjugal, mas, por exemplo, no negócio, para um cara fechar um negócio, ele precisa muito da energia feminina dele no lugar. Porque ele tem que ter tato, ele tem que saber que horas ele fala o quê, o tom da voz dele, que horas que ele exatamente. vai falar mais alto, ou então A hora que ele vai ficar calar. contido, a hora que ele Exatamente. vai calar. Ele tem que ter a sensibilidade. Quando, sabe, homens, vocês que estão aqui, sabe quando você tem aquele feeling, tipo, eu vou naquele cara ali, que aquele negócio vai fechar com aquele cara? Isso é essa energia feminina Que falando. é a E ela tem intuição, que que é a é, intuição, a e ela tem que ser criatividade. numa porção menor, porque como a Camila falou aqui, muito bem colocado, a nossa energia é de nutrir, é de acolher, né, é de envolver. E por que que o homem com a energia desequilibrada, com a energia feminina mais alta, é disfuncional? Porque a energia do homem, como a gente viu semana passada, é de proteger, prover e promover. Então existem dois papéis diferentes, né? Então é aquele negócio. O homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. A cabeça vai pensar, mas ela só vai olhar para onde o pescoço direcionar, né? Então, Exatamente. assim, isso não é questão de ser machismo ou submissão. Ah, a Lorena é machista. Eu lembro que eu falei semana passada e eu repito aqui, eu estava falando nesse assunto, Camila, no trabalho, num plantão. E eu ouvi das pessoas assim, você sabe que o que você está falando é extremamente machista, né? Eu falei, não, É não porque as estou pessoas falando, não sou. confundem. As pessoas levaram para um viés de machismo e feminismo que perde um pouco Uhum, da noção justamente do que está no seu lugar. Ó, vou te dar um uhum, exemplo. Eu sou mãe de duas meninas e eu quero que elas sejam tratadas como princesas. Eu quero que elas uhum, cresçam achando que elas são umas princesas.
que elas Aham. merecem respeito, que elas desejam um homem que as trate como princesas. Uhum. Só que isso não significa que eu quero, elas vão ser o que elas quiserem, mas assim, isso não significa que eu quero para elas que elas sejam submissas, que elas não sejam bem-sucedidas, que elas não tenham um bom emprego, que elas não tenham independência Sejam dependentes financeira. emocionais, financeira, né? Não, mas eu quero que elas saibam que elas são mulheres, que elas Que têm elas poder merecem. feminino e que elas não podem admitir homens gritando com elas, mas elas também não devem gritar com homens, que elas Aham. têm que saber que elas precisam ser tratadas como princesas, com o valor que elas têm. Então, Aham. Ó, o Pedro perguntou aqui, ó, sobre a gente falando sobre essa habilidade de conversa, de reunião, isso é energia feminina ou habilidade social? A energia feminina, ela manda na habilidade social da comunicação. Assim como na habilidade social de entregar resultados, é a masculina que conta. E aí é quando a Camila começou a contar no início, lá, alguns minutos atrás, sobre a história dela. Então, se você é uma mulher que é uma líder, por exemplo, você tem que ter a sua energia masculina mais alta, porque você tem que cobrar resultados. E aí você tem que ter uma linguagem própria de homem. Então, comunicação é inerente. Agora, a habilidade social de se comunicar, ela é extremamente da energia feminina equilibrada. Você pode ver, Pedro, que o cara que não tem energia feminina equilibrada, ele não sabe conversar. Ele é grosso, ele dá uma resposta, ele não sabe delegar, ele manda, ele não lidera, ele chefia. E assim como o líder que tem uma energia masculina, uma energia feminina muito alta, ele não delega, ou ele deixa por fazer, ou ele faz sozinho porque ele não sabe mandar, porque ele não sabe reconhecer, porque ele não sabe cobrar resultado, e muito menos escolher as pessoas da equipe dele que caibam em cada função. Então, a comunicação, a habilidade social de se comunicar, ela é extremamente regida pela energia feminina. E se você não tem ela equilibrada, você não sabe se comunicar. no não se saber se comunicar, o que a gente está querendo dizer? Você não sabe a hora de calar, você não sabe a hora de falar, de como falar. Você está mais preocupado em vomitar o que você tem para vomitar, em se impor, em falar aquilo tudo, e você não presta muita atenção nesses detalhes, né? Então, é muito importante chamar atenção para tudo. Agora, por que as duas energias são importantes? Você imagina só, uma pessoa só com uma energia feminina. É aquela pessoa acolhedora, maravilhosa, amável, criativa, procrastinadora, que nada que começa termina, que não consegue se posicionar, que não sabe falar não. Então, olha o efeito de ter só a energia feminina. É você ficar uma mulher totalmente amorosa, só que sem resultado. Uma mulher que não consegue ter essa entrega. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você é uma pessoa ação, 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 entrega, 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 você está sempre exausta. Você não descansa. Você não consegue mais se ouvir. Você não consegue mais perceber a sua intuição. Você já está tão ali no automático que você já não consegue parar e sentir as coisas à sua volta. Então, Exatamente. você só tá agindo, agindo, agindo e uma hora você surta, você tem um burnout, você tem um troço, sim. Então, por isso que é necessário o equilíbrio. Então, Pedro, olha só. O equilíbrio emocional, ele vem do equilíbrio das duas energias. Você tem as duas energias. Amigo, isso não vai ser diferente para você. Você não mora em Marte, você não mora em Júpiter, você mora na Terra, você é um ser humano. Então, você tem as duas energias. E o equilíbrio emocional vem de você equilibrar os dois. Você consegue desenvolver o seu emocional quando você consegue se entender enquanto feminino. Aí vem a diferença que a Camila falou sobre feminilidade, sobre o sagrado feminino. Isso é próprio nosso. Isso não é próprio de vocês. Se vocês entenderem, é melhor para vocês. Porque assim vocês vão entender quando a sua esposa, quando a sua namorada, quando a sua irmã, quando a sua mãe estiver naquele período chato que vocês chamam de TPM. Falar, você tá chata. Não tá chata, a gente tá lidando com uma explosão de hormônio. Você, quando você vai fazer exame, você também tem hormônio feminino dentro de você. Só que ele tem que estar em menor escala. A gente, quando vai fazer exame, também tem hormônio masculino, só que tem que estar em menor escala. Então, assim, o equilíbrio emocional e a habilidade social tem que vir do equilíbrio das duas energias.
Se você não equilibra as duas energias, você não tem equilíbrio emocional e vice-versa. Quando você atinge o seu equilíbrio emocional, é porque você já entendeu esse equilíbrio dentro de você. E você usa Eu acho que usa ele de... esse é o ponto. Pode falar, desculpa. Pois é. E aí, já pega o gancho para a próxima pergunta que eu quero te fazer. Eu quero saber, Camila, se tem uma diferença entre energia feminina e autoestima. Porque muita gente fala sobre isso também, acaba confundindo energia feminina e autoestima. Então, como que eu vejo que a energia feminina, ela ajuda na autoestima? É porque, o que é uma autoestima? É um amor, o cuidado, uma estima que você tem por você. Então, quando você entende a sua energia feminina, como que ela funciona dentro do seu corpo, como que ela funciona com as suas atitudes, por que você tem os comportamentos que você tem, você se aceita. Você começa a entender e você começa a aceitar que aquilo é parte de você. Então, quando você se aceita, você olha para aquilo e vê, bom, eu já entendi isso aqui. Então, o que eu quero manter e o que eu preciso melhorar? Quando você entende, você já não briga mais com essa questão de autoestima, porque não tem muito a ver com estética. Tem a ver mais com o que rola por dentro. É estética, é importante? Claro que é importante. Agora, quando você entende da sua energia feminina, do que é o poder que você tem como mulher de criar, de acolher, né, de ser essa pessoa sensitiva, criativa, de a mulher, ela consegue equilibrar, arrumar os conflitos, digamos assim, né? Então, assim, quando você percebe todo esse poder, você já começa a melhorar a sua autoestima, porque você já começa a se enxergar com outros olhos. Então, se você entender o que é autoestima, porque eu acho que a questão aí é que as pessoas confundem a autoestima. As pessoas, elas colocam a autoestima delas na conta dos outros. É a validação que o outro tem que dar, é a beleza que o outro tem que ver, né, os aplausos que o outro tem que dar, né? Então, assim, aí não é autoestima, é a estima que eu espero do outro. É diferente. A autoestima é aquela que eu vejo no espelho e eu sei o meu valor. Mesmo acima do peso, né? Mesmo fazendo o que quer que seja, a minha identidade, ela está muito fortalecida. Então, o cuidado que eu tenho por mim, o amor que eu tenho por mim, ele independe da validação externa. Então, quando eu sei que eu sou mulher e que tá tudo bem, por exemplo, eu tô mal, eu quero chorar, chora. E aí, só que a mulher, quando ela se pega às vezes chorando e ela não entende disso, ela acha que ela é uma fraca. E aí a fraqueza impacta a autoestima. Entende como é louco? Agora, se ela sabe que ela é mulher, que ela tá passando por um ciclo, né, que tá tudo bem ela chorar, que isso não faz dela mais fraco, que ser vulnerável não quer dizer ser frágil, aumenta a autoestima dela, porque ela já entendeu o poder que ela tem. Se ela não conquista um cara, ela vai achar que é porque ela é feia, porque ela é incompetente, porque ela é incapaz. Agora, se ela entende que às vezes é justamente porque a energia dela está desequilibrada ou porque aquela relação não tinha que acontecer, ela tem um domínio sobre o autoconhecimento, a autoestima dela não fica abalada porque ela não conquistou aquele cara. Então, a autoestima ela tem muito mais a ver com essa parte interna de como a gente interpreta sem a validação externa. E como que a energia feminina, ela ajuda? É a gente saber que a gente é mulher e a gente é diferente, já começa por aí. Né? E que não é a validação externa, e com a nossa energia feminina alta, a gente precisa entender que a gente também precisa ter o equilíbrio do masculino para melhorar a nossa autoestima, que é a ação, que é o agir, que é o executar, que é o fazer acontecer. Isso também influencia na autoestima. Porque se eu sou aquela pessoa que eu só planejo, não executo, eu tô com meu feminino altíssimo, aí quando eu coloco um projeto que eu não consigo finalizar, que eu fico procrastinando, mexe com a minha autoestima. Porque eu me sinto incompetente. E é o que tá faltando? Que você tá faltando a energia masculina. Energia masculina, pois é. Por isso que tudo precisa desse equilíbrio, assim para os homens também. Homens que, eu já vi muitos homens, muitos conversam comigo
E às vezes, por falas deles, ou até mesmo direcionado, eles já chegam falando: ah, mas eu não tenho chance com você. Ah, você é linda, você é inteligente, eu não tenho chance com você. Essa autoestima baixa é porque também é próprio do homem que não tem o equilíbrio nele esperar, embasar a sua autoestima na validação externa, Exatamente. né? Do externo. Então, quando o homem também tem essa energia feminina equilibrada, ele entende que apesar dele ser um executor, dele ser um provedor, dele ser um promotor, tá tudo certo ele se sentir lindo, ele se sentir bonito, ele se sentir gostoso, ele se sentir atrativo, não só pelo que ele faz, né? Mas por toda a capacidade que ele tem interna e externa. Né? Exatamente. Porque a gente se interessa sim por externo, mas a gente se interessa também por interno. E esse desequilíbrio, ele faz com que tanto homens quanto mulheres não se interessem pelos dois, né? Se interessem somente por um. E aí, você já falou, né, maestramente aqui, mas eu queria que você desse 3 dicas ou mais, se você quiser, de como resgatar essa energia feminina, né, e como trabalhar essa energia feminina de maneira correta, se possível, para mulheres e homens, se você quiser. Então, eu falo, gente, tudo parece clichê, porque está muito batido, mas tudo é o autoconhecimento. Se você está aberto para o autoconhecimento, você faz um mergulho tão grande dentro de você que você consegue já fazer esse equilíbrio, porque através do autoconhecimento você consegue identificar aonde estão os excessos e aonde está a escassez. Agora, na prática, a mulher que está lá, que trabalha com muitos homens, que está com energia masculina, que é o macho da casa, o macho alfa, como que ela se reconecta? Ela se reconecta fazendo coisas que ajudem a ela se sentir, a ela desenvolver a sensibilidade. Artes, dança, ela pode fazer esse resgate também no autoconhecimento voltado, por exemplo, para saber como funciona as fases da lua, como que isso impacta na menstruação, ela entender um pouco mais sobre como o corpo dela funciona. Tudo isso vai fazer ela se reconectar. Fazer algum esporte feminino, a dança ela mexe muito com o corpo, ela mexe muito com o feminino. Então, para ela fazer esse resgate, ela consegue começar a se sentir novamente fazendo esses trabalhos mais artísticos, porque a mulher, a energia feminina, ela é uma energia de criatividade, ela é uma energia de fluidez, ela é essa energia de acolhimento. Então, de repente, fazendo, né, aí obras de caridade, onde que ela não tenha nem que dar o dinheiro, porque a mulher, quando ela é muito, né, bem-sucedida e tal, às vezes acha que tudo se resolve com dinheiro. Então, às vezes, ela chega muito perto da essência, né, de pessoas que precisam, que estão ali só para ouvir, só para ela ser, para as pessoas serem ouvidas por ela, para poder desenvolver esse acolhimento de ser humano, e essa parte artística também ajuda muito. E para os homens, eu diria para fazer também. O autoconhecimento é muito importante, né? E os homens, eles precisam também começar a identificar quais são as perdas que eles têm com a energia masculina tão alta. Às vezes, quantos relacionamentos tiveram problema porque não entenderam suas mulheres, às vezes não entende as suas mulheres, às vezes não quer conversar, às vezes não se permite sentir. Então, assim, é fazer um trabalho mesmo. Teve uma reação? Por que eu estou tendo essa reação? O que está me levando a ter essa reação? E é começar a se questionar do porquê ele age, com os excessos que ele age, uma vez que ele identifica. Porque ele precisa começar a entender o que ele está sentindo ali. E como que ele pode lidar com isso, que também é muito importante. Entendeu? Eu até coloquei aqui, ó. E a mulher... Ah, tá. O homem, ele não vai, né, procurar assim... Pode procurar. Mas geralmente ele não vai procurar uma dança, ele não vai procurar aquela coisa feminina, um homem que é muito macho, muito masculino. Agora, ele pode experimentar meditação, traz uma grande conexão. Mindfulness, 6 tutores de mindfulness, sabe?
Aham. Assim, são bons caminhos para o homem começar a olhar para dentro. É começar justamente a ver isso e a entender que ele fazer esse resgate do feminino, dessa sensibilidade, não vai mexer em absolutamente nada com a virilidade e masculinidade dele. E no Aham. sexo, os dois podem desenvolver isso no sexo. Porque hoje, né, o sexo, ele é visto ali como aquela coisa de tem que pegar e jogar no teto e rodar e pá, e esse não é na cama, É. né? E às vezes é você se permitir ser tocado, é você se permitir ser, é, viver aquele momento. Porque até nisso, Uhum. né, a energia masculina e feminina. A feminina, ela recebe e a masculina, ela entrega, ela dá. Na verdade, a masculina é uma energia mais de ação e a mulher de acolhimento. Isso até sexualmente, Isso. né? Então, Aham. assim, é você entender que você pode desenvolver. Como você desenvolve seu feminino ali na cama? Você não precisa estar ali tão preocupado na sua performance masculina. Se permita, né, dar prazer para a mulher, entender, ter essa sensibilidade na cama e se Uhum. permita ser tocado por ela, né, ter um carinho. E eu não estou falando só de carícia, estou falando de carinho no cabelo, no rosto, no corpo e tal. Vivenciar aquele momento na cama. Então, é uma maneira que o homem também ele começa a descobrir essa parte, a equilibrar essa parte de energia feminina dele, né? Então, Aham. também vale a pena. Aham. Então, acho que já falou demais sobre isso daqui. Tem muita coisa para o pessoal pensar agora. Muita gente contribuiu aqui. A gente está estourando o tempo, então daqui a pouco o Instagram avisa que a gente precisa acabar. E eu queria deixar claro para todo mundo que está aqui, junto com a presença da Camila, que desenvolver, entender as duas energias dentro de você, quer dizer que você tem o poder de escolha de como trabalhar melhor essas coisas a seu favor. E Não quando quer usar dizer qual, que. né? E quando usar qual. Então, isso que eu ia falar, não quer dizer que o homem tem que ser emasculado, como a gente falou na semana passada, e nem que a mulher tem que ser submissa, como a gente está falando hoje. Né? E nem que o cara tem que ser machão ou tem que ser machista, né? Para poder ter um equilíbrio nisso. É entender que a gente vai precisar sim das duas energias no nosso dia a dia. A vida é um pouquinho de tudo e muito de relacionamento. Sim. Então, o equilíbrio disso daí é que vai dar pra gente uma habilidade social. Exatamente. Ok, né? Eu só quero deixar só uma coisa aqui, que até o Felipe colocou. Eu nunca parei para pensar nisso. Acho que minha energia feminina deve ser sapatão. Quando que você sabe, para chamar mesmo a atenção de dessas, né, das energias masculinas muito altas? A sua mulher não a sua, Felipe, mas assim, dos homens que têm esse perfil que eu tô falando de uma energia muito alta, masculina, a mulher provavelmente reclama que o marido não entende ela, não escuta ela, não se importa com ela, não se preocupa com ela. E fatalmente eu vou dar uma cutucada melhor aí. Os homens que não escutam as mulheres, que não se preocupam com as mulheres, eles têm péssimo desempenho sexual. A mulher pode até falar assim, não, ele é bom. Não, no máximo, amigo, você é ok para que ela não opte pelo vibrador dela. E minha preocupação é Só. essa, tem essa sexual, a parte sexual, mas a minha parte com aquela mulher que fala isso para as amigas, que meu marido não me entende, que meu marido não conversa comigo, a gente não tem um diálogo. Quando chegar outro que tenha esse diálogo, Vai levar. vai levar. Vai levar. Porque a mulher Vai precisa levar. disso. Porque quem não se posiciona, quem deixa um espaço vazio, alguém apto e que sabe usar esse espaço, vai chegar ali e vai levar. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, principalmente com essas crenças limitantes, assim.
né? Para que você não entre num desequilíbrio e perca mais, né? Então, para a gente finalizar aqui, eu quero deixar uma pergunta para todos os homens e todas as mulheres também. O que você tem perdido por não entender que você precisa do equilíbrio dessas duas energias, já que elas são naturais suas? Porque se não fosse natural, a gente não veria homens emasculados e mulheres também disfuncionais, né? Mulheres altamente ativas, executoras de um jeito que não dá para suportar. Então, se você está tendo um resultado, você não está tendo o resultado que você quer, é porque alguma coisa está errada. Isso daí. E você está perdendo muito por não enxergar que você precisa se equilibrar. Exatamente. Né? Camila, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por contribuir com o Loricast. Tá? Eu queria que você falasse para o pessoal aí, quem não segue a Camila, gente, para poder seguir ela aí, eu queria que você falasse como que a gente encontra no Instagram. Eu vou colocar acho que aparece aí, né, meu arroba, mas eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, quem quiser me seguir, será um prazer. Eu falo muito aí, né, sobre a parte de relacionamento, do papel da mulher, do papel do homem na relação, e ali fica muito claro isso, né, que o homem ajudar em casa não é feminino, e a mulher prover também, ter a independência financeira não é masculino, é tudo parte. Então, quem quiser me achar tá aí. E muito obrigada. Fixei o comentário aí também. Foi muito bom estar aqui com você, como sempre. E foi um prazer, eu gostei muito de todo mundo que participou. Foi muito, muito bom. Olha, muito obrigada. O pessoal que segue a Camila, que chegou aqui, eu vi algumas pessoas falando aí com você. Obrigada pela presença, tá? Voltem sempre no Loricast toda quarta-feira, exceto os dias que eu tiver de plantão. Aí o Loricast vai acontecer na terça, mas eu vou avisar. Já sigam lá no YouTube, gente, porque essas lives não vão ficar aqui, tá? Esses podcasts, eles não vão ficar aqui no Instagram, eles vão ficar lá no canal do YouTube. Vou deixar umas horinhas aqui e depois a gente vai passar para lá. Camila, muito obrigada pelo seu tempo, tá? Deus abençoe demais a sua vida, o seu trabalho, a sua família, tá? Que seja muito provida, que você sempre continue nessa direção de prosperidade e abundância, tá? Jesus esteja sempre com vocês e com as meninas e o seu esposo também. Obrigada. Galera, muito obrigada por estar aqui presente e eu espero vocês semana que vem no Loricast. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.